Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Hoje vamos ler não vai ser a continuação do Apocalipse, mas uma mensagem que Deus pôs no meu coração. É a mensagem, a parábola dos trabalhadores na vinha. Glória a Deus. A palavra se encontra no livro de Mateus 20. Mateus 20. Vamos ler todo esse texto, do 1 até o 16. Eu vou ler na minha versão, para facilitar o entendimento, que diz assim: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E ele disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém, aí eles responderam, porque ninguém nos contratou. Responderam eles. Ele lhe disse: vão, vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao administrador: chame os trabalhadores e paguem o salário, começando com o último contratado e terminando nos primeiros. Então vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o que é meu, com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amém. Pode se assentar, fica à vontade. Então, essa mensagem, ela nos traz uma sabedoria bem grande. Se eu conseguir ministrar, vocês vão entender. Por que Jesus contou essa parábola? Os discípulos estavam com Jesus, e naquele momento eles perguntaram para Jesus: Jesus, qual de nós será o maior no reino do céu? Por quê? Porque uns faziam mais do que outros, então eles esperavam receber mais do que outros, esperavam ser melhor do que o outro. Então Jesus pegou uma criança e pôs no meio deles e falou: você precisa ser como essa criança. Mas não ficou tão claro para eles, então Jesus resolveu contar essa parábola. A parábola dos trabalhadores na vinha.
Essa vinha, vamos supondo que seja a obra de Deus, mas vamos falar que é a vinha. Havia naquela época um período de colheita, um período de limpar a fazenda. Então eles contratavam pessoas lá para o mês de setembro. Para quê? Para fazer a colheita de uvas. Mas pouco tempo depois, tipo, vamos supor, hoje, precisava colher as uvas, porque amanhã já ia começar a chover. Então, precisava com urgência de trabalhadores para fazer a colheita. Então, o dono da uva contratou uma turma de pessoas, só porque não seria o suficiente. Mas ele contratou falando: ó, vou pagar o seu salário com 1 denário. Para ficar mais fácil de entender, vamos simbolizar o denário como uma moeda. Ele é uma moeda. Essa moeda equivale, vamos supondo, 100 reais. Então, a diária de um trabalhador era 100 reais. Então, o que ele fazia? Ele falou assim: ó, vamos trabalhar na minha vinha por 1 denário, que vale 100 reais. E todos eles concordaram. Mas todos aqueles pessoal que foi contratado, eles trabalharam felizes, porque ganhar 100 reais por dia é um valor legal, é um valor bom. O que ele fez? Ele contratou, só porque ele percebeu que aquele grupo não ia dar conta da demanda. Então ele saiu às 9 horas da manhã. A Bíblia fala sobre o primeiro horário, segundo horário, terceiro horário, quarto horário, quinto horário. O primeiro horário começa às 6 da manhã. O segundo horário começa às 9. Então vamos supondo que seria de 3 em 3 horas. Então ele saiu às 9 horas da manhã e buscou mais pessoas para trabalhar. Meio-dia, buscou mais pessoas para trabalhar. 3 horas da tarde, ele buscou mais pessoas para trabalhar. Mas o que ele fez? O primeiro grupo, que começou às 6 horas da manhã, ele falou: irei pagar 1 denário. Mas para os outros grupos, ele simplesmente disse que iria pagar o valor justo. O valor justo é o quê? Não seria 1 denário, mas um valor justo. Possivelmente, todas aquelas pessoas que foram trabalhar depois do horário, ou depois do meio-dia, depois das 3 horas, ou às 5 horas da tarde, pode ser que eles trabalharam, mostraram mais eficiência do que os que começaram às 6 da manhã. Então a mensagem aqui, ela explica que alguns trabalhadores, quer dizer, ele precisou ainda de mais pessoas para trabalhar. O que ele fez? No último horário, 5 horas da tarde, ele ainda saiu procurando trabalhadores. Mas qual a moral da história? A moral da história é o seguinte: existe uma praça em Jerusalém. Essa praça, todos se reuniram nela para fazer várias coisas. Primeiro, muitos traziam suas ferramentas, sua enxada, facão, ia para essa praça esperando os empresários ir lá e buscar eles para trabalhar nas fazendas. Então muitos chegavam cedo, era contratado e ia para a fazenda. Outros ficavam esperando depois das 9, depois do meio-dia, e via que já era tarde, já era um período que não ia ter mais vaga de emprego. Por quê? Porque já era tarde. Mas muitos deles ficaram ainda na praça esperando, com a intenção de procurar um trabalho. E o que o dono da fazenda fez? É um serviço que não é dele, é um serviço que era do funcionário dele procurar outros funcionários, mas ele particularmente foi atrás no lugar do administrador. Chegou na praça às 5 horas e falou: o que vocês fazem aqui? Eles responderam que estava procurando serviço, mas ninguém havia contratado eles. Então ele falou assim: então vamos para a minha vinha e lhe pagarei o que é justo. A Bíblia aqui diz que quando eles foram trabalhar, possivelmente eles prestaram um serviço com excelência, um serviço que foi mais rentável do que todos aqueles que estavam lá. O início desse texto fala: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo
para contratar trabalhadores para a sua vinha. Muitos de nós cristãos estão na igreja há 10, 20, 30 anos, trabalhando na vinha, simbolizando. Chega um irmão, aceita Jesus, é batizado, pensa que não já fala em línguas, pensa que não já está cantando, vai lá, faz um curso de diácono e pensa que não já começa a pregar e começa a evangelizar, já traz pessoa para a igreja. Em pouco tempo, vamos comparar o tempo de nós cristãos com o tempo de um dia aqui do trabalho. Então, tem gente que demonstra mais trabalho do que outros que já está há muito tempo. O dono da vinha, ele sentiu grato pela forma desses trabalhadores ter feito. Primeiro, quem que vai procurar um serviço já de tarde? Como assim? Se eu sabe procurar serviço, eu tenho uns pontos, eu quero ajudar uma construção. Toda construção começa cedinho, e chega de tarde já está sobrecarregado, cansado, e já encerra seu horário ali. Quem que vai trabalhar numa construção e fica esperando alguém chamar ele para trabalhar, construir, fazer cimento, já de noite? É raridade isso acontece. O que eles fazem? Eles voltam para casa, para ter a esperança que no outro dia eles sejam contratados. Mas o dono da vinha, vamos simbolizar ele como Jesus, ele saiu até tarde do horário de trabalho, procurando pessoas. Encontrou aquelas pessoas que precisavam, porque eles não desistiu, eles procuravam o trabalho mesmo sendo na última hora, e eles queriam um mantimento para sua casa. Mesmo que fosse 1 hora de trabalho, pelo menos eles comeriam as uvas que caíam ali no pé. Então, os trabalhadores da vinha, esse último pessoal, eles teve a capacidade de esperar até no último horário com a intenção de procurar trabalho. Aqui também diz que eles esperavam trabalho, talvez não seja para aquele dia, mas que fosse contratado, convocado para no dia seguinte eles trabalhar. Com certeza, muitos que estavam ali na praça procurando trabalho, eles foram para casa e desistiu do trabalho. É como simbolizado nós cristãos. Mas como assim? Muitos de nós estão há muito tempo na igreja, tenta pregar o evangelho, tenta fazer a obra, não consegue e desiste. E outro chega de uma vez e faz melhor do que nós que está há muito tempo. Mas a vinha simboliza a presença de Deus. A história conta que ele prometeu pagar 1 denário para vários grupos de pessoas e prometeu pagar o que era justo para outros grupos de pessoas que começaram a trabalhar mais tarde. Mas onde surge o problema aqui da parábola? O proprietário da vinha falou assim: meu administrador, eu quero que você pague primeiro os últimos que eu contratei e deixe para pagar os primeiros que eu contratei por último. Por isso que a última frase do livro fala: os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Ela vem dessa parábola. Mas o que ele quis ensinar com isso? Ele falou assim: meu administrador, eu quero que você pague 1 denário para todos eles. Mesmo que trabalhou 1 hora só, que foi contratado às 5 horas da tarde, ele ganhou 1 denário. Por que ele fez isso? Pagou o que ele contratou por último, porque o horário de trabalho ali encerrou às 6 horas da tarde. Então o que ele fez? Ele falou assim: não, paga primeiro o último que eu contratei, 1 denário. Para vocês terem noção, 1 denário, quer dizer, uma ovelha naquela época, você comprava ela com 4 denários. Equivale, vamos supor, R$400, que valia uma ovelha. Um escravo, eles compravam um escravo com 30 denários. Vamos supondo que valeria R$3.000. Então, vamos supor R$3.000. Então, 4 moedas você comprava uma ovelha, 30 moedas você comprava um escravo. Então, naquela época, 1 denário era um salário muito bom. Por quê?
naquela época tinha os funcionários que trabalhavam durante o mês todo e recebiam salário para aquilo. E existiam os funcionários que era contratado por um dia e recebia um denário. Mas depois desse dia talvez ele já era dispensado. É só um exemplo. Mas o que aprendemos com a lição? Aqueles funcionários que foi contratado cedo viu o patrão pagar eles um denário e falou: mas como assim? Eu estou aqui desde cedo trabalhando no sol quente e você paga um denário para eles que começou agora 1 hora de serviço? Tipo assim, isso não é justo. Então o dono da vinha falou assim: eu não te contratei por um denário? Sim, então pega o que é seu e vai embora. Já o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Então o patrão, ele foi tão generoso que ele pagou porque o dinheiro era dele, então ninguém tinha que questionar. A Bíblia fala que aqueles trabalhadores que ficaram o dia inteiro, eles foram pagos com denário porque eles quis, e eles ficaram felizes. Mas eles teve inveja porque uns trabalham 1 hora e eles não, eles trabalham várias horas. Então o que aprendemos aqui? O dono da vinha, ele simplesmente teve compaixão. Existia uma outra moeda que ela se chamava me perdi, mas tipo ônibus. É uma moeda que valia, vamos supor, 1/10 de um denário. Vamos supor que valeria R$10. Então a hora de trabalho seria R$10. Mas o dono da vinha decidiu pagar a mesma quantidade para todos eles. O que quer dizer essa lição? Muitos de nós trabalhamos para Deus durante a vida inteira. Iremos receber essa recompensa do reino do céu. Mas outras pessoas simplesmente entraram no Evangelho hoje, começou a trabalhar hoje, e Deus voltou para ele. É o caso do simbolismo de um denário. Muitos estão a vida inteira trabalhando. Exemplo, o pastor trabalha, já vamos supor, 40, 50 anos no ministério. Ele vai receber a mesma recompensa de alguém que entrou no Evangelho há 1 ano e trabalhou pouco para Deus. O que quer dizer essa lição? Pedro, quem fez a pergunta para Deus foi Judas. Quem seria o maior no reino de Deus? É o mesmo que recebeu uma recompensa por fazer e melhor para Deus. Então Pedro foi lá e entregou Jesus. Já Judas entregou Jesus. Pedro foi um dos discípulos de Jesus que mais trabalhou. Qual foi a recompensa dele? O reino do céu. Ele teve o seu prêmio, ele teve o seu pagamento. Mas a Bíblia também ensina que lá na cruz o ladrão aceitou Jesus. E naquele momento Jesus falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então observa a diferença. Pedro trabalhou anos e anos com Jesus. Qual é a recompensa dele? Reino do céu, é o paraíso. E o ladrão não fez nada, ele apenas aceitou Jesus ali e no mesmo momento ele já recebeu o galardão. Então a diferença de quem trabalhou muito e de quem trabalhou pouco. O que essa lição Jesus queria ensinar para os discípulos? Que o reino de Deus, ele não é por esforço, ele é pela graça. Como assim não é pelo esforço? Você pode cantar, louvar, tocar, fazer o que você quiser na igreja. Você vai ter o prazer, você precisa ter o prazer de fazer isso. E não ficar esperando recompensa. Você não deve vir para a igreja, exemplo, de alguém que é solteiro. Não deve vir para a igreja buscando a Deus, pensando: eu quero uma casa. Vou buscar a Deus para Deus me dar uma casa. Eu vou buscar a Deus para Deus me dar um carro. Vou buscar a Deus para Deus me dar uma namorada. Exemplo, você não tem que buscar a Deus procurando a recompensa.
E a lição nos ensina buscar e fazer a obra sem ficar esperando recompensa. Por quê? Você pode ter muito trabalho, trabalhar mais do que todos, mas você tem que achar o prazer nisso. Deus não gosta de recompensar quem está preocupado com recompensa. Então o que significa? Se você fazer a obra de Deus procurando recompensa, você vai ficar triste. Agradeço. Valeu. Então, havia ali uma preocupação dos discípulos em querer se destacar. E Jesus foi e ministrou essa parábola, palavra dos trabalhadores. Não é pelo esforço que eles vão ter que eles vão ser recompensados por isso. Os trabalhadores começaram cedo e foram até de noite. E outros trabalhadores começaram de tarde e encerrou seu trabalho ali em 1 hora. E foram recompensados do mesmo jeito. Jesus ensinou eles que o trabalho que fazemos na igreja é um trabalho que tem que ser voluntário, um trabalho feito com amor. Você não deve ficar esperando recompensa, não deve ficar procurando elogio, não deve ficar procurando ganhar mais do que outros. Você precisa estar satisfeito. Então Deus não dá recompensa a quem está procurando. Deus gosta de recompensar quem está procurando. Deus gosta de recompensar quem não está procurando a recompensa. Muitos de nós vão se destacar mais do que outros. Um exemplo: muitos de nós começou o ministério há pouco tempo atrás e já fez muito mais do que muitos que estão no ministério há anos e anos e anos. Tanto Pedro, que participava desde o início, como o ladrão na cruz, que só participava na última hora, foram alcançados pela mesma porção de graça para a salvação. Tanto Pedro, que fora um dos primeiros a serem chamados por Jesus, como Paulo, que fora chamado fora do tempo, desfrutaram da mesma graça e privilégio. Jesus estava ensinando que o reino de Deus não trabalha com o tempo de casa. Tudo tem a ver com a graça. Então, aprendemos com essa lição que não importa o tempo que você trabalha na casa de Deus, muitos de nós vamos ser recompensados da mesma forma. Muitos vão começar depois e outros vão começar antes. Aqui ele citou Paulo, que começou bem depois deles tudo e alcançou a graça. Então não é sempre quem faz mais que vai ganhar mais. No reino do céu, o pouco que você tem, você consegue alcançar o reino do céu pela graça. Outra coisa, vale a pena acrescentar ainda que a proposta da parábola em relação aos últimos funcionários não é que demoremos a servir ao Senhor. Então aqui tem gente que fala, se todo mundo vai receber a graça, receber o reino do céu, para que eu vou ficar trabalhando mais do que outras pessoas, se eu vou ganhar o mesmo? Se aqueles primeiros trabalhadores descobrissem que eles iriam ganhar o mesmo, eles iam ficar lá na praça depois do horário para poder trabalhar menos. Então não devemos demorar para servir a Deus, trabalhar na obra para receber a mesma recompensa que outros. Resultados daqueles que serviram desde o início, mas sim, que nunca é tarde para servi-lo. Porém, quanto mais cedo começarmos a servi-lo, mais prazerosa a nossa trajetória será e menos ociosos ficaremos. A questão em foco é o perigo de colocar o olhar na recompensa, em vez de focar na alegria do serviço. Muitos de nós
precisamos focar na alegria do serviço e não na recompensa. Eu sou grato em servir a Deus por muitos e muitos anos. Tem gente que fala, vou curtir minha vida primeiro, depois que eu estiver velho, aí eu vou começar a servir a Deus. Pode ser que nesse período, até você ficar velho, aconteça algo e você morra sem Cristo. Então temos que fazer as coisas de Deus, trabalhar na vinha com alegria, não esperando recompensa de ninguém, mas de Deus, sabendo que todos que trabalhar será recompensado. Mas não é promessa de que todos irão morar no céu, porque muitos vão abandonar o trabalho no meio do caminho, mas muitos vão ir até o final, e todos iremos ser recompensados. Então essa é uma parábola muito legal, eu gostei bastante dela, que ensina que a gente deve trabalhar sem preocupar com o salário, com a recompensa, e sem preocupar com o que vai vir, ou com as pessoas que vão vir depois de nós, e destacar mais do que nós, que está há muito tempo no trabalho. Outro exemplo, se você começou a tocar bateria, aí chega outro jovem e logo destaca mais que você, e ele é mais novo que você, tem menos tempo de você de estudo e destaca mais que você. Você pode ficar chateado? Mas eu estou aqui há 10 anos e o cara chegou agora, tem um ano que ele está aqui, já toca melhor do que eu. Isso é injusto, como que eu não dei conta de aprender igual ele? Então não devemos comparar esse tipo de trabalho. Muitos vão receber recompensa, a alegria de trabalhar, a alegria de servir, muito primeiro do que outros. Eu vejo gente ensinando teclado e eles aprendem assim numa rapidez, e eu estou há anos e anos estudando e não evolui muita coisa. Tem gente que está ali um ano, já pegou, você nem percebe que ele estudou e já parece que saiu o dom do nada. É igual trabalhar para Deus. Tem gente que vai destacar de uma vez, tem gente que pega o microfone e canta e descobre que tem uma voz incrível, e outro está ensaiando, cantando há anos e não descobriu o seu talento. Então, para adquirir, vamos pondo esse denário, que é a recompensa que nós vamos ter, precisamos seguir alegre com o nosso trabalho. Alguém vai ganhar mais que nós, com menos tempo vai, mas a mensagem é essa: devemos continuar trabalhando e ter a esperança de não desistir da vinda, porque muitos trabalhadores ali ficou esperando até tarde. É como se fosse nós ficamos esperando Jesus voltar durante muito tempo, mas com a esperança dele voltar, para que possamos trabalhar ou ser contratado a trabalhar para ele. Então, agradeço a oportunidade. Eu pensei outras coisas para falar e acabei falando outras coisas e fugiu bem um pouco do foco. Isso, Deus deu o melhor que ele tinha. Essa parábola, ela fala do trabalhador da vinha, do dono da vinha, mas simbolicamente é Deus. É Deus que quer que a gente trabalhe na vinha, e Ele procura trabalhadores, pessoas que têm interesse em trabalhar para Ele. Ele procura pessoas que estejam disponíveis para fazer a obra, mesmo que passe tempo. Vamos supor que o dia foram anos, mas Ele procura pessoas que estão dispostas a fazer a obra. Ele procura pessoas que estão ali querendo. Já tem muita gente trabalhando, mas estão fazendo o suficiente? Não. Então Ele procura aquela pessoa que está procurando, está disposta, está ficando até no último momento com a esperança de trabalhar. Foi o caso desses últimos. E o que Deus fez? Pela graça,
O que significa graça? Vamos supor que seja um pagamento pela graça. Jesus, Deus, deu a recompensa a eles. Na parábola foi uma moeda, porque todos naquela época identificavam mais com o dinheiro, com a moeda. Então, é isso mesmo. Vamos terminar por aqui. Agradeço a oportunidade. E dá para tirar um aproveito aí. Só os irmãos precisam deixar o Espírito Santo usar vocês. Amém. Venha visitar-nos misericordiosos, porque eles terão a Deus. O último versículo 16. Está lembrado ao começo? Os últimos serão os primeiros. Está lembrado?